Olá a todos, retornamos aqui ainda do artigo 13 da 812 que trata da posse. A gente foi até a aula final, até a última aula, chegamos no parágrafo 4º do artigo 13 e seguimos agora a partir do parágrafo 5º. Vamos aqui então, bem tranquilo, tanto o 5º como o 6º, que é um dispositivo que cai bastante em prova. Vamos aqui no 5º. No ato da posse, o servidor apresentará declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio e declaração quanto exercício ou não de outro cargo, emprego ou função pública. Então, acho que não há nenhuma dificuldade, né? O servidor, no ato da posse, ou seja, como condição para que ele venha se tornar servidor, ele vai apresentar uma declaração de bens e valores relativos ao seu patrimônio e uma declaração quanto exercício de outro cargo, emprego ou função pública. Na verdade, não vou adentrar profundamente, só vou destacar para vocês que essa obrigação do servidor ela foi ampliada pela 842992, que é a Lei de Improbidade Administrativa. Hoje ela deve ser atualizada também, ou seja, a partir da posse, impõe-se sua atualização, alcança também a declaração de cônjuge, companheiro, filhos e demais dependentes do servidor. A 8429 permite que a declaração seja substituída pela declaração anual do imposto de renda. Numa interpretação lógica do dispositivo agora, da 812, isso deveria de se aceitar. Mas, friso para vocês, não há esta previsão expressa no 812.90. Aqui seria uma declaração à parte, assinada de próprio punho pelo servidor no momento, ou melhor dizendo, como condição da posse. Vamos aqui para o nosso parágrafo 6º. Muito cuidado, a gente vai voltar nele daqui a pouquinho. Olha o que ele diz. Será tornado sem efeito o ato de provimento, se a posse não ocorrer no prazo previsto no parágrafo 1º desse artigo. Então vejam só, eu tive aqui o ato de provimento, que é a nossa nomeação. A partir daqui deve ocorrer a posse. Como apenas na posse aquela pessoa nomeada se torna servidor, se não ocorrer a posse nos prazos definidos no estatuto, a pessoa simplesmente não é servidora. Se ela não é servidora, não tem como ela ser exonerada do cargo. Exoneração, ela pressupõe o vínculo como servidor. Então, o que vai acontecer? Se a pessoa for nomeada e não tomou posse, simplesmente é tornado sem efeito o ato de provimento. Friso de novo, não é caso de exoneração. Agora, no artigo 14. A posse em cargo público dependerá de prévia inspeção médica oficial. Vejam só, essa inspeção médica, ela pode ser feita por apenas um médico. Não é uma inspeção necessariamente por junta médica oficial. Quando a Lei 802 exige um órgão colegiado de médicos, ela usa expressamente essa expressão. Quando ela fala em inspeção, admite-se a atuação de um médico isoladamente. Parágrafo único totalmente lógico. Só poderá ser empossado aquele que for julgado apto física e mentalmente para o exercício do cargo. Pois bem, vamos agora tratando do exercício. Artigo 15. Exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo público, olhem só, ou da função de confiança. Vejam só, não vamos confundir cargo público. A partir de um cargo público eu tenho a nomeação, a posse e o exercício. Pois bem, para a função de confiança, daqui a pouquinho nós vamos chegar lá, eu não tenho um ato de nomeação, e sim um ato de designação e diretamente o exercício. Falando em outras palavras, pessoal, não há posse para funções de confiança. Aqui vamos explicar um pouquinho melhor. Olhem só, como é que funciona a matéria? Cargos, tanto efetivo como de comissão, eles pressupõem um vínculo específico com a administração. A pessoa nomeada para exercer as atribuições de determinado cargo, seja efetivo, seja em comissão. Pois bem, pode ser que o titular de cargo efetivo e apenas ele acumule o exercício das funções do cargo com o exercício de uma função de confiança.
ou eventualmente até mesmo exerça apenas função de confiança. Então a função de confiança é uma figura que ela não está relacionada a um cargo específico. Segundo a Constituição, a função de confiança ela só pode ser exercida por servidor titular de cargo efetivo. Então vejam bem, olha a vinculação genérica, servidor titular de cargo efetivo. Não existe, então, a Constituição não exige que a função A, a função de confiança A, seja exercida necessariamente pelo titular do cargo A, por exemplo, auditor fiscal da Receita Federal do Brasil, do cargo B, analista tributário da Receita Federal do Brasil, do cargo C, patrulheiro rodoviário federal. Ou seja, a Constituição não exige que o titular de certo cargo efetivo, e apenas ele, exerça certa função de confiança. E aí está a grande diferença dela, da função de confiança para o cargo. O cargo exige um provimento específico, há uma vinculação específica. Só pode atuar como analista tributário da Receita Federal do Brasil aquela pessoa que foi nomeada para o cargo de analista da Receita Federal. Ponto. Já a função de confiança, não. Genericamente falando, que assim nós temos que trabalhar a matéria em termos de estatuto, ela deve ser exercida por titular de cargo efetivo. Ponto. Pode ser o cargo A, o cargo B, o cargo C e assim por diante. Voltando aqui, e aí friso de novo então, não há posse para funções de confiança. Pois bem, o exercício então, friso aqui, cargo vai ter nomeação, vai ter posse e vai ter exercício. Função de confiança não é nomeação, é designação para exercício, já chegamos ali. E aí diretamente o exercício. É de 15 dias o prazo para o servidor empossado em cargo público entrar em exercício, contados da data da posse. Vejam só, uma regra aplicável apenas para cargo. E aqui, com muito mais razão, digo tranquilamente para você, seja ele de provimento efetivo, seja ele de provimento em comissão. O servidor, uma vez empossado em cargo público efetivo em comissão, tem 15 dias para iniciar o exercício a contar da posse. Agora, olhem só o parágrafo 2º. O servidor será exonerado do cargo ou será tornado sem efeito o ato de sua designação para a função de confiança, se não entrar em exercício nos prazos previstos nesse artigo, observado o disposto no artigo 18. Então vejam só aqui, pessoal, vamos diferenciar. Em se tratando de cargo efetivo em comissão, o servidor foi nomeado, tomou posse. Se não tomou posse no prazo devido, é tornado sem efeito o ato de provimento. Se ele tomou posse, mas não entrou em exercício, agora sim, agora ele é exonerado. Por que a exoneração agora é possível? Porque agora é um servidor desde que tomou posse, que foi investido no cargo efetivo ou em comissão. Então, tranquilo, tomou posse no cargo, não entrou em exercício, exoneração. Para a função de confiança, vamos voltar aqui para o texto da lei, não. A consequência é diferente. Simplesmente, pessoal, o servidor não iniciou o exercício da função de confiança, será tornado sem efeito o ato de designação. Parágrafo 3º. A autoridade competente do órgão ou entidade para onde for nomeado ou designado o servidor compete dar-lhe exercício. Então, onde o servidor irá efetivamente exercer as atribuições do cargo, o exercício vai caber a definição das tarefas específicas do servidor, do setor onde vai ficar lotado, a autoridade competente do órgão ou entidade. Parágrafo 4º, muito importante esse dispositivo aqui. Vamos ler com muita calma. Olha só. O início do exercício da função de confiança coincidirá com a data de publicação do ato de designação. Então não há prazo, pessoal, não há prazo entre a designação e o exercício. Foi publicado o ato de designação, o início do exercício deve ser imediato. Esta é a primeira parte da regra, mas vamos agora para a segunda. Deixa eu mudar aqui a cor. Salvo quando o servidor estiver em licença ou afastamento por qualquer outro motivo legal. Hipótese que recairá
no primeiro dia útil após o término do impedimento, que não poderá exceder a 30 dias da publicação. Para ninguém se perder, da publicação do ato de designação. Então vejam só, a gente tem que lembrar aqui que a função de confiança é exclusiva do titular de cargo efetivo. Por isso que a lei abre mais aqui, seja qual for o motivo do afastamento da licença. Veja que a lei fala, por qualquer outro motivo legal. Essa é a expressão da lei. Então, qualquer que seja a licença ou afastamento, ela vai alterar o termo para o início do exercício da função de confiança. Por quê? Ora, eu tenho um servidor titular de cargo efetivo. Ele está afastado ou licenciado. Aí ele é designado para exercer certa função de confiança. Ora, nada mais natural, se ele está afastado ou licenciado do cargo efetivo, que automaticamente isso traga o prazo de início do exercício da função de confiança para o término do impedimento. É o que vai ocorrer, o servidor está lá, licenciado ou afastado por qualquer motivo previsto em lei, das atribuições do cargo efetivo. Ele é designado para exercer a função de confiança. Quando acabar o prazo da licença de afastamento, ele retorna. E aí inicia o exercício da função. Aí o início é imediato. Pois bem, mas vamos voltar aqui. Vejam essa parte final aqui. Que não poderá exceder a 30 dias da publicação do ato de designação. Pois bem, se esse afastamento do servidor ou a licença perdurar, por exemplo, 60 dias, houve a designação aqui, ainda o servidor deverá ficar 60 dias afastado. Tem direito, por exemplo, é para tratar de doença da própria saúde. Se o servidor realmente for usar todo esse prazo, 60 dias, foi-se. Por quê? Porque se passar 30 dias da publicação do ato de designação, perde o efeito também o referido ato. Enfim, foi publicado o ato de designação, o servidor está licenciado ou afastado, ele deve, no máximo em 30 dias, iniciar o exercício da função de confiança, senão é tornado sem efeito. Claro, o servidor tem direito a cumprir o prazo que for, da licença ou do afastamento, 30, 60, 90, 120. Ele só vai ter tornado sem efeito a designação para exercer a função de confiança, se o prazo ultrapassou 30 dias. Artigo 16. O início, a suspensão, a interrupção e o reinício do exercício serão registrados no assentamento individual do servidor. Parágrafo único. Ao entrar em exercício, o servidor apresentará ao órgão competente os elementos necessários ao seu assentamento individual. Acho que é bem tranquilo, né? Questão de ler com atenção. Vamos agora para o artigo 17, que é o único dispositivo da 812 que traz uma regra específica da promoção. Lembrando para vocês, a promoção é uma das formas de provimento derivado de cargo. Vamos lá. A promoção não interrompe o tempo de exercício, que é contado no novo posicionamento na carreira a partir da data de publicação do ato que promover o servidor. Então, pessoal, vamos dizer que foi publicado um ato de promoção. O servidor foi guindado do cargo classe 3 para o cargo classe 4. Foi publicado o ato de promoção dia 15 de abril. Já a partir de 15 de abril, ou seja, na data da própria publicação, já se considera que o servidor está no cargo de nível superior da carreira. Artigo 18. Vou ler como um todo e tem mais 2 parágrafos aqui. Vou ler como um todo e depois a gente complementa. O servidor que deva ter exercício em outro município, em razão de ter sido removido, redistribuído, requisitado, cedido ou posto em exercício provisório, terá no mínimo 10 e no máximo 30 dias de prazo, contados da publicação do ato para a retomada do efetivo desempenho das atribuições do cargo, incluído nesse prazo o tempo necessário para o deslocamento para a nova sede. Parágrafo 1º. Na hipótese do servidor encontrar-se em licença afastado legalmente, o prazo que se refere a esse artigo será contado a partir do término do impedimento. E olhem só aqui, é facultado ao servidor declinar dos prazos estabelecidos no caput. Vamos entender como um todo isso aqui. Pois bem, sintetizando,
o nosso artigo 18, o caput dele, sempre que o servidor for deslocado de ofício, deslocado no interesse da administração, ele terá um prazo entre 10 e 30 dias, prazo esse a ser definido pela autoridade que autorizou ou determinou o deslocamento, para comparecer na nova sede e iniciar o exercício na nova sede. Isso é aplicável também, pessoal, às remoções a pedido do servidor. A principal aplicação, podemos dizer, são nos deslocamentos de ofício, mas aplica-se também no deslocamento feito a pedido do próprio servidor e, é claro, autorizado pela administração. Olhem só, como eu já falei para vocês, a lei fixa um prazo mínimo de 10 e um prazo máximo de 30. Vai caber à autoridade competente, então, aquela que expediu o ato de deslocamento, para definir dentro desse parâmetro dado pela lei. Pois bem, aí complementa o parágrafo 1º dizendo que, olhem, pode ser que o servidor esteja legalmente licenciado ou afastado. Aí, qualquer que seja a licença ou afastamento, qualquer uma, o prazo de 10 a 30 vai começar quando? Vai começar a contar a partir do término do impedimento. Então foi publicado, vamos dizer, um ato de remoção de ofício de um servidor, digamos, dia 1º de abril. A autoridade competente fixou o prazo em 20 dias, para que o servidor passe a exercer as funções no outro município. Só que o servidor está de férias. As férias dele vão acabar dia 16 de abril. Tranquilo. A contar do dia 16 é o termo inicial para o cômputo do prazo de 20 dias. E agora, a regra mais interessante. Esse parágrafo 2º. É facultado ao servidor declinar dos prazos estabelecidos no caput. Vejam só, vamos entender. Essa regra, pessoal, ela se justifica principalmente pelo que a gente chama de concurso de remoção. Tem muitos órgãos federais, o melhor exemplo aqui é a Receita Federal, que as remoções a pedido, elas entram, em 999% dos casos, dentro do chamado concurso de remoção. Pois bem, o que é um concurso de remoção? É um concurso cujos critérios são 2. Na verdade, um só, é tempo de serviço ou critério, só que ele é multiplicado pelo peso da localidade. Então, quanto mais inóspita, vamos assim dizer, a localidade, mais vai valer o tempo de serviço do servidor. Então, a grosso modo, vamos dizer que localidades, municípios, né, cujas condições sejam muito precárias, principalmente municípios da fronteira, tem peso no tempo que eu trabalhei na Receita Federal, o peso era 2,5. Cidades com condições precárias também, mas não tão precárias, o peso era 2. As cidades com situação um pouco melhor, o peso era 1,5, chegaríamos àquelas cidades consideradas boas, que o peso era 1. Então, o concurso de remoção, digamos que um servidor que exerceu funções totalmente numa cidade peso 1, vai pegar aquele tempo dele de serviço, 20 anos, digamos, multiplicar por 1, está aí a nota dele no concurso de remoção. Digamos que eu tenho um servidor que tenha 13 anos, só que esse servidor, ele sempre exerceu função numa cidade de peso 2. Tu vai pegar 13 por 2, vai dar 26. Então, esse servidor, que tem 7 anos a menos de exercício de função que o primeiro, ele vai estar melhor classificado no concurso de remoção, por quê? Olha, porque a cidade em que ele atuou tem o peso 2. Pois bem, a partir daí, vamos voltar aqui para a lei, que a gente entende essa regra aqui, ó. É facultado ao servidor declinar dos prazos estabelecidos no caput. O servidor, principalmente, para essa finalidade, ficar melhor no concurso de remoção, ele pode fazer o quê, pessoal? Ele está aqui, um servidor quer voltar, ele mora, digamos, no Rio de Janeiro. Muito difícil conseguir uma vaga, estou falando em termos hipotéticos, no Rio de Janeiro. E ele está atuando hoje numa cidade peso 1. Ele viu que enquanto ele ficar aqui, não volta para o Rio, não. Então ele entra no concurso de remoção não para ir para o Rio, porque para o Rio ele não vai. Ele entra no concurso de remoção para ir para uma cidade, para se deslocar, uma cidade peso 2 ou 2,5.
E aí sim, fazer o quê? Pagar o pedágio, vamos assim dizer, ficar morando alguns anos numa cidade dessas e aí ter esse tempo muito mais valorizado para fins de concurso de remoção. O servidor que toma essa atitude, ou seja, que toma essa decisão de dar essa volta, qual o interesse dele? Está aqui, ó. É passar o máximo de tempo possível, é começar logo a trabalhar numa cidade cujo peso do concurso seja grande, 2 ou 2,5. E aí, para fazer isso, o que ele pode fazer? A autoridade, por exemplo, autorizou 25 dias por deslocamento. O servidor vai lá e no terceiro dia já aparece. E recusa, melhor dizendo, renuncia o restante do prazo. Pronto, para quê? Porque começa a trabalhar e o exercício já começa a valer. 2 ou 2,5, conforme o caso. Seguindo aqui, vamos para o nosso artigo 19. Os servidores cumprirão jornada de trabalho fixada em razão das atribuições pertinentes aos respectivos cargos, respeitada a duração máxima do trabalho semanal de 40 horas e observados os limites mínimo e máximo de 6 e 8 horas diárias, respectivamente. Então, para a gente destacar aqui, ó, essa é a regra generalíssima na esfera federal. A duração máxima do trabalho é 40 horas. 40 horas, não como ocorre com os trabalhadores da iniciativa privada, que acho que a maioria de vocês deve saber, a jornada semanal deles é fixada em 44 horas. A regra geral, né? Pois bem, veja o que diz o parágrafo 1º. O ocupante de cargo em comissão ou função de confiança submete-se a regime de integral dedicação ao serviço. Quem está aqui? Ocupante de cargo em comissão ou o exercente de função de confiança. Então, ele submete a regime de integral dedicação ao serviço, observado dispostos no artigo 120, podendo ser convocado sempre que houver interesse da administração. Mais para frente, a gente vai ver que para o servidor ser convocado para fazer serviço extraordinário, são apenas situações excepcionais e transitórias, com limites definidos no Estatuto. O que essa regra quer dizer é que, como ocupante de cargo em comissão ou aquele que exerce uma função de confiança, sujeito ao seu regime de integral dedicação, eles podem ser convocados fora da hora ordinária de trabalho, mesmo em situações ordinárias. Ou seja, mesmo em situações em que não haja uma excepcionalidade nem uma transitoriedade. E aqui o parágrafo 2º. O disposto nesse artigo não se aplica à duração de trabalho estabelecida em leis especiais. Pois bem, vamos agora para um artigo muito importante da 812, que é o artigo 20, que trata do nobre estágio probatório. Vamos lá. Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório por período de 24 meses, durante o qual sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliação para o desempenho do cargo, observados os seguintes fatores. Vamos parar nesse ponto aqui então. Creio que alguns de vocês devem estar na dúvida. Poxa, mas qual é o período do estágio probatório? É 24 meses? Não. Vejam só, há muitos anos eu não vejo uma questão literal desse dispositivo que eu acabei de ler para vocês. Por quê? Porque o STF tem entendimento tranquilo na matéria, o STJ tem entendimento tranquilo na matéria que prazo, que tempo de exercício do cargo e estágio probatório são diferentes, mas são relacionados. Desse modo, uma vez que a emenda 19 de 1998 aumentou de 2 para 3 anos o tempo de exercício de cargo necessário para adquirir estabilidade, o estágio probatório passa automaticamente a ser de 36 meses ou 3 anos. Então, enfim, sintetizo. STF e STJ. Tempo de exercício de cargo necessário para aquisição e estabilidade e estágio probatório
São institutos diferentes, mas relacionados. Desse modo, tendo em vista que a emenda 19 passou de 2 para 3 anos, o tempo necessário para o exercício do cargo, o estágio probatório passa a ser de 36 meses ou 3 anos. Pois bem, é assim que a gente deve trabalhar a matéria. Como eu destaquei, não me lembro, faz muito tempo. Creio que é uma questão absolutamente, completamente nula. Uma questão que vem a trazer a literalidade do artigo 20. Totalmente desconforme a posição do STF na matéria. Então, a gente tem que saber que o Estatuto traz aqui uma regra com 24 meses, mas que o posicionamento perfeito de prova, tranquilamente, são 36 meses. Pois bem, seguindo aqui, qual o objetivo do estágio probatório? É aqui, ó. É avaliar a aptidão e a capacidade do servidor para o desempenho do cargo, de acordo com certos fatores previstos na 812/90. Então, cuidem aqui. Eu vou ler para vocês na sequência os fatores mediante os quais a aptidão e a capacidade, desculpem, do servidor são objeto de avaliação. Então, enfim, deixa eu botar um verde aqui. O objetivo do estágio probatório, avaliar aptidão e capacidade, de acordo com certos fatores. Quais são eles? São 5 fatores. Assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade e responsabilidade. Pois bem, seguindo aqui, parágrafo 1º. 4 meses antes de fim do período de estágio probatório, será submetida à homologação da autoridade competente a avaliação de desempenho do servidor, realizada por comissão constituída para essa finalidade, de acordo com o que dispuser a lei ou regulamento da respectiva carreira ou cargo, sem prejuízo da continuidade de apuração dos fatores enumerados nos incisos 1 a 5 do caput desse artigo. Tudo bem, vamos entender que vocês viram, vou destacar aqui de novo, essa palavra comissão constituída. Olhem só, vamos dar um passeio agora lá no direito constitucional. Pois bem, como é que funcionava o estágio probatório até a emenda 1998? Na verdade, a Constituição traz uma linha sobre estágio probatório. Quem define, quem prevê o estágio probatório são os estatutos de servidores nas mais diversas esferas da administração. Tudo bem. O que aconteceu, o que fez a emenda 19? A emenda 19, que eu vou lembrar um pouco mais dela daqui a pouco, quando a gente tratar da estabilidade, a emenda 19 fez o quê? Ela criou uma nova condição para a aquisição da estabilidade. Que condição é essa? É a aprovação do servidor numa avaliação especial de desempenho, feita por uma comissão especificamente constituída para essa finalidade. Então, o que a Constituição está exigindo é que a avaliação especial seja feita por uma comissão especificamente constituída para esse fim. Tá, mas de onde que vem isso aí? Olha, vem do fato de que o estágio probatório, ele era feito, e em muitos estatutos ainda é feito, via de regra por quem? Pela chefia imediata do servidor. Ora, nada mais natural, né? Vai ficar 2, vai ficar 3 anos trabalhando lado a lado, vamos assim dizer, todo dia, vai ser criado um vínculo. E aí é muito difícil que o chefe imediato do servidor tenha coragem, vamos assim dizer, de fazer aquela pessoa perder o cargo, dando uma avaliação negativa no estágio probatório. Enfim, o estágio probatório feito por a chefia imediata, ele é ineficaz, pela natureza, vamos assim dizer, da relação que se firma entre o superior e o subordinado. Pois bem, aí a Constituição, o que ela fez? Ela não trata de estágio probatório, ela criou um novo requisito, que é a avaliação especial de desempenho. E determinou, olha, para que seja feita uma real avaliação, tem que ser por quem não tenha vínculo próximo ao servidor. Então, vai ser uma comissão constituída especificamente para essa finalidade. Pois bem, aí voltamos aqui. O que fez o Estatuto? Antes, o parágrafo 1º trazia que o estágio probatório competia à chefia do servidor. Agora não. Esse dispositivo ele foi alterado de modo que hoje o estágio é feito por quem? Por uma comissão especificamente constituída para essa finalidade.
Em outras palavras, o que eu estou dizendo para vocês é que a avaliação especial de desempenho prevista na Constituição Federal, ela é tranquilamente observada no parágrafo 1º do artigo 20, ou seja, o estágio probatório na esfera federal, ele vale também para fins de avaliação especial de desempenho do servidor. Vai ser apenas uma avaliação, o requisito para aquisição da estabilidade. Pois bem, paro aqui nesse ponto, na próxima aula a gente dá continuidade ainda dentro do estágio probatório. Obrigado a todos e até lá.